Olá, está no ar o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje, que é sexta-feira, você já sabe, né? Sexta-feira é dia de cuidar da sua saúde. E nesta Sexta da Saúde, nós vamos conversar com o Dr. Hildo Fernandes. Ele é médico, cirurgião plástico e vamos conversar sobre cirurgia plástica aqui no nosso programa. Geralmente, quando a gente pensa em cirurgia plástica, pensa logo na vaidade, vou tirar uma gordurinha daqui, gordurinha dali, mas não. Existe um aspecto psicológico importante em algumas cirurgias, quando é levada com seriedade. Existe também, por outro lado, as cirurgias reparadoras em casos de acidentes que precisam de reconstituição. Né? Então, assim, tem muito tema interessante que a gente vai discutir aqui, ligada a essa questão da cirurgia plástica, né? Que tem a sua importância, mas algumas vezes acaba sendo deturpada simplesmente por vaidade. Mas preste atenção, porque tudo tem os pós e os contras, tem os riscos e também tem os benefícios. Você vai ficar ligado conosco hoje na Band Natal e vai acompanhar a entrevista de hoje com o Dr. Hildo Fernandes, médico cirurgião plástico nesta Sexta da Saúde. Mas você que está ligado conosco, né, você sabia que no Brasil 12 milhões de pessoas têm hipertensão e não sabem, né? O detalhe é esse, tem e não sabe que tem. O dado é do Ministério da Saúde, que já contabilizou cerca de 30 milhões de brasileiros hipertensos. Olha só. Pensando no seu bem-estar, a Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui, está com a promoção imperdível do medidor de pressão Incoterm por apenas R$ 99,90. Eu vou repetir, hein? Medidor de pressão Incoterm por apenas R$ 99,90. Drogaria Saúde, que é logo ali e é daqui. Ligue e confira esta e outras ofertas. 3232-3000. Anote aí, 3232-3000. Drogaria Saúde. Você liga, chega rapidinho que está pertinho de você e é daqui. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho, nesta Sexta da Saúde, vamos conversar com o Dr. Hildo Fernandes, médico cirurgião plástico no Boa Tarde Cidadão. Até já. E nesse mês, conforme prometido, eu vou premiar o nosso melhor funcionário. E o prêmio vai para... o Bertão! O nosso destaque do mês! Palmas, pessoal! Tem um jeito melhor de motivar seus funcionários. Unimed Pequena e Média Empresa. A melhor rede médica do estado com mensalidades acessíveis e qualidade de vida aos seus colaboradores. Ligue pra gente. Unimed Natal PME. Cuidar da sua empresa. Esse é o plano. Na sua família tem algum diabético? Aqui você tem as melhores ofertas. Kit de aparelho de glicose com TS R$ 41,99. Isso mesmo, R$ 41,99. Drogaria Saúde. É logo ali e é daqui. 3232-3000. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Está ao meu lado, hoje que é sexta-feira, dia de cuidar da sua saúde, o médico cirurgião plástico, Dr. Hildo. Seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado, Robson. É um prazer estar com você aqui para a gente conversar, bater um bate-papo descontraído com vocês, seus espectadores. Obrigado pelo convite. Obrigado. Nós sabemos que existem as cirurgias reparadoras, algumas que são realmente necessárias. Existem também as cirurgias plásticas que acontecem simplesmente por vaidade. Se você pudesse citar 3 exemplos de um caso e do outro, você poderia compartilhar quais deles com os nossos telespectadores? Eu já vejo, eu faço uma certa distinção
sobre uma cirurgia plástica que teria necessidade ou não. Para mim, toda cirurgia plástica, se ela não houver necessidade, ela não deve ser feita. Tem que haver uma indicação muito clara. Inclusive, você foi muito feliz no seu preâmbulo, na abertura do seu programa, quando você desmistificou essa questão que se normalmente atrela-se à cirurgia plástica a palavra vaidade. Isso realmente é naturalmente que a mídia enfoca muito esse aspecto. Só que nós, na verdade, sabemos que a vaidade é algo muito abrangente, né? E a gente poderia filosofar sobre vaidade aqui o dia todo. E necessariamente ela também não é uma coisa ruim. Todo cidadão, toda pessoa, nós como seres humanos, queremos nos parecer melhor, né? Nós queremos nos apresentar melhor na questão social. Você se veste bem, a mulher se maquia para se parecer bem ao seu amado e por aí vai. Então até os animais, eles procuram ter uma boa apresentação para que possam viver melhor em sociedade. Troca até a penugem, né, doutor? Exatamente. Então isso, na verdade, a vaidade não necessariamente é um pecado. O problema não é um mal. O problema é o excesso disso, né? Você fazer uma cirurgia que não seria necessária, por exemplo, você está um pouco mais cheio e gordinho, vou fazer uma lipo. Exatamente. Coisa que às vezes com uma alimentação mais controlada e com a academia mais intensificada, você poderia resolver sem precisar passar por um risco cirúrgico. Pois, exatamente nesse mesmo pensamento seu, eu costumo até dizer aos meus pacientes que é raro um consultório, um ambulatório meu, que eu pelo menos não diga um não. Os pacientes vêm lá sedentos por fazer uma cirurgia plástica e veem no cirurgião plástico a sua última tábua de salvação. Na verdade, eu costumo dizer, o cirurgião plástico é o último médico que deve tocar no paciente. Antes ele deve passar desde o personal trainer, o nutricionista, o endocrinologista para tratar também da questão de sobrepesos. Então a gente orienta toda a equipe multidisciplinar. E quando tudo está resolvido, aí sim a cirurgia plástica pode fazer uma indicação correta e a cirurgia ser necessária. Não existe indicação em cirurgia não necessária. Isso, e infelizmente, você tem razão, quando enfoca esse aspecto, infelizmente nós temos visto algumas indicações extremamente inadequadas e daí vêm os maus resultados. Os maus resultados começam numa má indicação pré-operatória, que é tão importante. E aí vamos pensar aqui em 3 situações onde uma cirurgia plástica ela pode ser recomendável, ela é necessária, ela é natural, e 3 casos onde ela pode ser dispensada, por exemplo. Olha, por exemplo, um caso bastante clássico, lipoaspiração, como você mencionou no início. A lipoaspiração, normalmente, ela se aplica, e está descrito isso, inclusive, numa resolução do próprio Conselho Federal de Medicina, que regulamenta, que baliza o tratamento dos pacientes que têm indicação de lipoaspiração. É uma cirurgia que jamais é uma cirurgia de sobrepeso, uma cirurgia de emagrecimento. E é isso que a gente mais frequentemente vê no nosso consultório. Pacientes muitíssimo acima do peso que querem resolver esses problemas com a lipoaspiração. Não são bons candidatos, muito pelo contrário. E aí advém todos os riscos inerentes. É por isso que a gente vê tantos casos. Inclusive, né? Claro, toda cirurgia, todo ato cirúrgico é um ato invasivo por excelência. Então nós temos que nos precaver, tomar todos os cuidados, esses cuidados pré-operatórios, o exame físico adequado, a boa indicação. E às vezes até você fez uma cirurgia, mesmo desnecessária, mas ela tem o seu risco cirúrgico, e porventura você acaba pegando uma infecção hospitalar, né? Esse é um dos aspectos. Acaba com a bactéria que vai lhe destruindo para o resto da vida certas situações, por causa de uma cirurgia que poderia, nesse caso, ser evitada. Isso acontece com muita frequência naqueles cirurgiões, às vezes pseudo-cirurgiões plásticos, que isso é tão importante, talvez seja interessante a gente enfocar isso também, que operam em qualquer fundo de quintal. Quer dizer, sem as menores condições de asepsia, a gente vê cada descalabro, a mídia noticia isso fartamente, e as pessoas confundem isso com a realidade da cirurgia plástica. A cirurgia plástica é uma das especialidades, eu diria, mais completas das especialidades cirúrgicas, das mais nobres das especialidades cirúrgicas da medicina. E eu reputo como uma das mais importantes e que traz mais benefício e autoestima aos pacientes. Então, eu não acredito, eu sou totalmente discordante dessa ideia que a cirurgia plástica é uma cirurgia meramente de vaidade e de futilidade. Quando ela é encarada dessa forma, ela vai dar complicações seríssimas. Mas quando ela é feita por profissionais bem capacitados, todos chancelados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é tão importante a gente verificar, tem tudo para a gente oferecer autoestima a esses pacientes e uma qualidade de vida muito melhor. Existe, por exemplo, Dr. Hildo Fernandes, conosco hoje nessa Sexta da Saúde, é médico, cirurgião plástico. Existe, por exemplo, pensando nas pessoas que tiveram, desenvolveram câncer, por exemplo, nas mais variadas possibilidades que nós temos, você recomenda em algumas situações, pode-se analisar e se considerar a possibilidade de cirurgia plástica reparadora em pacientes que, por exemplo, retiraram um tumor ou tiveram alguma intervenção cirúrgica
por causa do câncer e depois pode se submeter a uma cirurgia plástica? Isso pode estar combinado em algumas situações? Na verdade, a cirurgia de reconstrução mamária, que inclusive eu milito e militei há muito tempo, já que eu faço... Reconstrução mamária, né? Reconstrução mamária, justamente para um dos cânceres mais prevalentes no nosso meio, né? Que mais mata a mulher no Brasil, praticamente 50 mil óbitos. Simplesmente, na maioria das vezes, pela falta de prevenção. Pela prevenção. Algo tão simples que é o toque, né? Tá, exatamente. O Outubro Rosa que nos deixa mentir. Estamos sempre tocando nesse assunto e sempre engajados nessa campanha. E como eu milito já desde 2001, eu sou um cirurgião plástico mais antigo lá na Liga contra o Câncer, então eu já vi muito, eu vivenciei muito essa prática da reconstrução mamária, que é uma coisa realmente, que mostra que realmente que a nossa especialidade é muito nobre, porque a gente consegue resgatar a autoestima, a feminilidade, né? A própria sexualidade do paciente com o seu parceiro. Então, isso é muito importante. A gente sabe o benefício, que só a gente sabe o benefício que causa esses pacientes. O que se faz numa cirurgia de reconstrução mamária? Por exemplo, a mulher não preveniu-se com antecedência, acabou perdendo a mama por causa de um câncer, ficou curado do câncer, mas ficou sem a mama. Sim. O que é possível fazer numa situação como essa? A indicação da retirada da mama é sempre uma prerrogativa da mastologia. O mastologista vai indicar se esse paciente tem indicação de radioterapia, quimioterapia ou as mastectomias, que são as retiradas da mama, sejam elas parciais ou totais, essa mastectomia total. Aí o cirurgião plástico é convidado a atuar junto dessa equipe multidisciplinar, nessa multidisciplinaridade do tratamento do câncer mamário. E as cirurgias mais comuns são aquelas feitas com as próteses, seja com próteses expansoras debaixo do músculo, ou então de um músculo das costas, que a gente traz pele e um músculo grande das costas também, que se chama grande dorsal, para fazer a cobertura dessa prótese e mimetizar. Nunca será a mesma mama, mas pelo menos a gente vai trazer algo que muito se assemelha a uma mama naquele local. Nesse caso, não se utilizaria o silicone, popular silicone? É exatamente isso que eu falo, a prótese de silicone. Prótese de silicone, certo, porque você falou do músculo, mas coloca Exato, por trás do músculo. A prótese, exatamente. O músculo é fininho, ele não tem condição de dar o volume e o formato da reconstrução. Né? Quem dá a forma e o volume da reconstrução é a mama, excetuando-se aí uma cirurgia, que é a cirurgia chamada TRAN, que é uma cirurgia da parte inferior do abdômen. É mais ou menos como se a gente fizesse uma plástica de abdômen estética, só dita estética, não por uma finalidade oncológica, e nós transporíamos aquele volume de gordura e pele para a região da mastectomia. E aí nós não necessitaríamos da prótese. Essa é a única exceção. E antes do intervalo começar, uma outra pergunta. Nós falamos aqui para o nosso telespectador nesta sexta-feira da saúde a respeito de um aspecto importante que muitas vezes é necessário, que é após a retirada de um nódulo de câncer de qualquer parte do corpo, em algumas situações se faz necessário ou pode-se fazer uma cirurgia plástica para reparar aquela questão estética no seu corpo. Quanto tempo depois da cirurgia do câncer se recomenda que se pode fazer a nova cirurgia reparadora da parte estética? Certo. Muito bem, isso é bastante interessante essa pergunta. Normalmente a gente procura deixar um bom espaço de descanso daquela área que está inflamada ainda no pós-operatório. Normalmente existe aquele número mágico de 6 meses do pós-operatório, da primeira cirurgia. Mas a gente procura também se afastar, só que no caso da mama, da mastectomia, não simplesmente da cirurgia. Tem outras coisas também que vão concorrer para atrasar um pouquinho esse tratamento oncológico, a complementação com a reconstrução mamária, que seriam a radioterapia, se existente, ou a quimioterapia. O interessante é nós sairmos cada vez mais da proximidade com esses dois métodos terapêuticos. Quanto mais distantes da quimio e da rádio, a gente espera um pouquinho mais para que haja toda uma acomodação dos tecidos, para que a gente possa operar com mais tranquilidade. Ou seja, primeiro resolve-se um problema, sem dúvida, depois a prioridade é oncológica. Prioridade é oncológica. Uma vez o paciente está liberado do ponto de vista da oncologia clínica e da mastologia, aí nós vamos cuidar da estética, né? Aí sim, aí nós vamos atrás do prejuízo. Muito bem. Estamos conversando no nosso Boa Tarde Cidadão da Band Natal com o Dr. Hildo Fernandes, que é médico cirurgião plástico, falando sobre a utilização da cirurgia plástica com responsabilidade, que é o tema do nosso programa de hoje. Nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho retomaremos o nosso programa, continuando com este assunto do Boa Tarde Cidadão. Até já! Daqui a pouco, fique ligado. Tem Brasil e Austrália pela Liga Mundial de Vôlei Masculino. Narração Del José. Cresce o Brasil. Comentários da dupla campeã, Birna e Marcelo Negrão. Tá no vôlei, tá na Band.
E nesse mês, conforme prometido, eu vou premiar o nosso melhor funcionário. E o prêmio vai para... Robertão! O nosso destaque do mês! Palmas, pessoal! Tem um jeito melhor de motivar seus funcionários. Unimed Pequena e Média Empresa. A melhor rede médica do estado com mensalidades acessíveis e qualidade de vida aos seus colaboradores. Ligue pra gente, Unimed Natal PME. Cuidar da sua empresa. Esse é o plano. Nordestão é sorriso no rosto e alegria no ar. É um jeito de ser bem da gente, é ser potiguar. É trabalho e carinho que nasce e cresce forte. Nordestão é amor pelo nosso Rio Grande do Norte. É grande essa terra de muitas riquezas. É grande a história, é tanta beleza. A felicidade tá servida na mesa. Rio Grande do Norte, lindo por natureza. É arte, é cultura, é povo de bom coração. É o valor que a terra da gente tira desse chão. Rio Grande do Norte, talento que brota das mãos. Rio Grande do Norte é Nordeste, é Nordestão. Nordestão é amor pelo Rio Grande do Norte. Boa tarde, cidadão. Oferecimento: Supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Conversando hoje, nesta sexta-feira, que é dia de cuidar da sua saúde, com o Dr. Hildo Fernandes, que é médico cirurgião plástico, e conosco está falando sobre a utilização da cirurgia plástica com responsabilidade. Mas eu quero lembrar a você que nos acompanha a respeito da Unimed Natal, o maior e mais completo plano de saúde do Rio Grande do Norte. Proteja quem você mais ama, proteja a sua família e também aos funcionários da sua empresa com o plano Uniflex da Unimed Natal. É com ele que você dispõe de uma excelente rede de atendimento em todo o estado do Rio Grande do Norte e conta com a cobertura nacional para casos de urgências e emergências. Os preços são acessíveis e os descontos variam de acordo com o tamanho da sua família e também de acordo com a quantidade de funcionários da sua empresa. Entre em contato com a Unimed Natal e conheça os benefícios que só a Uniflex oferecem para você. Ligue 3220 6200. Unimed Natal, cuidar de você. Este é o plano. Aqui está ao meu lado, continuando a entrevista com o Dr. Hildo Fernandes, que é médico cirurgião plástico, aqui no nosso Boa Tarde Cidadão de hoje, falando sobre a utilização da cirurgia plástica de maneira responsável, né, doutor Hildo? É isso. E que aspectos a gente poderia compartilhar com o nosso telespectador? Porque às vezes a pessoa tem um pouquinho de vaidade e de repente porque quer fazer cirurgia plástica, seja no nariz, diminuir o tamanho do nariz, por exemplo, mas aí diz, não, é porque eu tenho um cartucho, eu tenho algum problema dentro, Justamente. aí usa como desculpa para depois fazer a cirurgia Sim. plástica. E às vezes tem outras que tudo bem, dá até para se fazer, quando talvez não fosse tão necessário. Como conciliar então a cirurgia plástica necessária com a vaidade? Como é que a gente consegue melhorar a situação dessa equação? Você tocou num aspecto muito interessante, que é a rinoplastia, que é a plástica do nariz. A gente costuma ver muito narizinho bonitinho aí que não respira. A verdade é essa. Então, nós devemos aliar. E quando você fala necessidade, ou o que é estética, ou o que é realmente necessário, eu acho que a gente confunde mais com o que é o estético e funcional. Nós não podemos, melhorar a estética é importante. Claro, como eu falei a você no início, é importante a gente se parecer com os nossos pares, né? Então, não há nada de errado nisso, em buscar essa melhora, quando ela é possível e pode ser conquistada de forma segura. Mas nós não podemos sair da aliança dessa estética com a funcionalidade, porque não adianta colocar o narizinho de Michael Jackson. Com certeza, o Michael Jackson respirava. Aquele nariz dele, eu acho que não era funcional, porque ele devia ter muitas obstruções e tantas cirurgias que ele fez sobre aquele nariz, apenas para citar um exemplo mais famoso. Então, nós devemos sempre andar de mãos dadas com a função, e é exatamente isso que a cirurgia plástica busca, a forma, o equilíbrio entre a forma e a função. E um outro detalhe interessante quando se fala em cirurgia plástica, doutor Hildo, é exatamente pensar naquelas pessoas que às vezes têm realmente a necessidade de fazer, mas ficam receosas, têm medo de fazer aquela cirurgia. O que é que você diria para alguém que precisa realmente fazer uma cirurgia plástica, mas não faz porque tem medo?
Eu acho que o medo vem do desconhecimento. Quanto mais conhecimento, e nós estamos aqui tentando tratar desse assunto, não é verdade? Esclarecendo estamos a população, trazendo, né? Inclusive eu parabenizo você por abrir o seu espaço num programa como o seu, tão prestigioso como o seu, de tanta credibilidade, para que a gente discuta esse assunto tão abertamente com a população. Exatamente, estamos aqui para isso, para tentar, em poucos minutos, trazer algum alento para essas pessoas que, como você disse, estão receosas em fazer uma cirurgia plástica. Eu quero chamar a atenção pelo seguinte: o desconhecimento leva a isso. A primeira coisa que você deve fazer é justamente se inteirar de quem é aquele profissional. Aqui eu até trouxe aqui a nona lapela, nosso símbolo da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, para até alertar a todos que procurem esse símbolo. Se ele tiver a chancela da Sociedade Brasileira, você terá certeza que aquele profissional é um cirurgião plástico com formação completa. Isso já é uma segurança. Buscar uma referência, sem dúvida nenhuma, de quem é que vai estar operando. Exatamente. E nós temos um bombardeio da mídia de muitos profissionais que às vezes sequer médicos são, que atuam dentro da cirurgia plástica. E para provar Vez isso... ou outra tem alguém preso, né, que sai nas manchetes Exatamente. nacionais porque estava clandestinamente fazendo cirurgia sem a menor condição e conhecimento suficiente para isso. E eu quero aproveitar a sua deixa, porque nós, às vezes, a cirurgia plástica é colocada como culpada, né, de coisas que nós não fizemos, nem fizemos, não temos nem culpa, na verdade. Só para você ter uma ideia... Porque foi feito com alguém irresponsável, né? Vamos traduzir isso em números. Recentemente, houve o Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo, o CREMESP, fez um levantamento que eu diria que foi muito peculiar, muito interessante. Eles fizeram a seguinte pesquisa. Eles viram quantos dos processos ético-profissionais que tramitavam naquele conselho eram sobre cirurgias plásticas, demandas sobre cirurgias plásticas, de fato foram realizados por cirurgiões plásticos. E eles chegaram a um número impressionante, acredite em mim, está lá, você só pode consultar o CREMESP, 98% desses processos de cirurgia plástica não foram realizados por especialistas. 98%? 98%. Dos processos sobre cirurgias plásticas mal sucedidas, junto ao Conselho Regional de São Paulo, apenas 2% realmente diziam respeito a cirurgiões plásticos. Então, agora, isso já mostra a você claramente a importância. Esses que não eram cirurgiões plásticos e realizaram a cirurgia, eram todos clandestinos ou profissionais de outras áreas? Não, eu pergunto isso porque, por exemplo, tudo. Nós sabemos que existe o cirurgião bucomaxilofacial, sem dúvida, né? O cirurgião dentista, que ele, por exemplo, na hora que você tem um acidente grave, alguma coisa, algum problema, né? Ele praticamente na face, pelo menos, ele opera cirurgias plásticas. Né? Sim, sim. Qual seria, então, esse público que realizou, esses profissionais, ou não, que realizaram, sendo responsável por 98% dessas cirurgias? Não há nada contra quem faz a plástica e faz bem. Por exemplo, eu tenho vários colegas da oncologia, da cabeça e pescoço, por exemplo, que fazem os retalhos, as reconstruções faciais muito bem, melhor do que muitos cirurgiões plásticos que não têm experiência naquela seara. E não há o que se discutir aí. O problema são profissionais, não cirurgiões plásticos, até clínicos. Pasmem, até clínicos fazem procedimentos como, na minha época da residência, quando eu fiz em Porto Alegre, havia um cardiologista que fazia lipoaspiração. Um cardiologista, é um clínico. Cardiologista. Exatamente. Então, quer dizer, daí você pode inferir de onde vem esse pessoal. O que é interessante é observar o seguinte: as pessoas acham que cirurgia plástica é uma coisa muito simples. Normalmente, existem procedimentos realmente que tecnicamente não são tão complexos, mas aí vem as complicações. Não são complexos, porém têm complicações. E aí que você precisa realmente ter o subsídio de um cirurgião plástico por trás, para que possa lhe dar retaguarda. E a gente vê muitos especialistas, outros especialistas, que fazem cursos de final de semana. Cirurgia plástica não se pode aprender em curso de final de semana. Nós temos, depois de 6 anos de formação médica completa, nós temos mais 5 anos obrigatórios de formação cirúrgica em cirurgia geral como base, e mais em 2 anos, e mais 3 anos, complementando os 5 anos pós-graduação em cirurgia plástica. Nosso tempo está quase chegando ao fim, mas eu queria lhe fazer mais uma pergunta em relação à blefaroplastia, por exemplo, né? A cirurgia que você retira as pálpebras, né? As pálpebras, que você, às vezes, quando tem bolsas nos olhos. Isso é uma cirurgia simples, é complicada ou é desnecessária? Pode se tratar de outra maneira? Não. Olha, simples é uma palavra realmente que eu abomino, né, de cirurgia. A gente não nunca pode chamar de simples. Né? Não existe cirurgia simples. Diz que os deuses da cirurgia não gostam e castigam a gente quando a gente vai dizer que a cirurgia vai ser fácil ou vai ser simples. Não existe cirurgia simples. Entretanto, é uma cirurgia que tem uma recuperação normalmente muito rápida e que o resultado a gente consegue ver com muita rapidez também e o índice de satisfação é muito alto. Então, realmente, eu sou um grande entusiasta
da blefaroplastia. É uma cirurgia que não, tem indicações claríssimas, inclusive indicações funcionais. Naquelas pálpebras superiores, quando o excesso de pele muitas vezes bloqueia um pouco o campo visual. Então existe uma indicação formal para a realização da cirurgia que com certeza vai melhorar não só o aspecto de jovialidade da visão, do olhar desse paciente, como também trará um melhor campo visual para ele. E com relação ao pós-operatório nas cirurgias plásticas, seja aquelas que foram feitas com objetivo reparador, estético, ou aquelas que até foram feitas por uma questão de vaidade também, já que não seriam necessárias. O que é que você poderia, de maneira geral, falar em relação ao pós-operatório? Quais são os principais cuidados? Bem, existem os cuidados realmente básicos. Primeiro, você deve sempre, caso a caso, será orientado sobre cada caso cirúrgico específico sobre com o seu cirurgião. Existem várias nuances de cada pós-operatório específico. Normalmente, o que se costuma dizer ao paciente é o cuidado com os curativos, a atenção às feridas, a abstinência do sol, principalmente, algumas limitações físicas de movimentos de braços, de pernas, né? Então, movimentos do tronco também, levantamento de peso. Então, é uma série, é tão genérico que só mesmo, caso a caso, especificamente em cada cirurgia, o seu cirurgião vai orientar, mas siga Mas existem cegamente. Cuidados básicos gerais, Sim. como essa questão de não fazer muita força, Isso. não levantar Como eu peso, citei. o repouso durante um certo período Sim. também. Os repousos das cirurgias plásticas normalmente são repousos relativos. A gente nem gosta que o paciente faça muito repouso, porque o repouso pode complicar. Claro, com a trombose membros inferiores. Então, eu costumo, na alta do meu paciente, eu costumo dizer, não seja preguiçosa, vá andar. Então, caminhe, não vá fazer as refeições na sala. Com as próprias grávidas, né? Que antigamente tinha a história Exatamente. do resguardo, que você ficava um tempão sem poder nem se mexer. Hoje em dia não, a mulher acabou de parir, vai andar, caminhar no corredor do Exato. hospital, E hoje, com o soro Robson, segurando ali, porque... Exatamente. Né? E hoje, as nossas pacientes, a maioria delas são profissionais liberais. Não podem mais ficar de pernas para o ar durante 15 dias. Então, nós temos que oferecer para elas uma chance de recuperação rápida em casa, porque elas possam voltar à sua capacidade laboral o mais rápido possível. Qual foi a cirurgia plástica que você já fez mais estranha, assim, numa parte mais inusitada do corpo humano? A mais inusitada é complicado, porque nós operamos literalmente do fio do cabelo, quer dizer, no seu caso... No meu caso não é no tanto seu caso esse, pode ter não, uma indicação, não sei, aí não sei se é questão de precisão, como você fala, né? Mas até a ponta do dedo do pé. Então, a gente opera os locais mais estranhos que você possa imaginar, e alguns aqui até não estão publicados. Os sexuais também? Também, claro que sim. Com certeza. Reconstituição com as mulheres que às vezes depois que Sim. pariu, aí reconstitui, Claro. né? Diz até que, falando popular, brincando um pouquinho, que até se reconstituir a mulher volta a ficar virgem novamente, né? Não, isso aí, existe quem faça isso, mas isso realmente é mais a seara também da ginecologia. Os ginecologistas fazem isso realmente com melhor do que a gente. Mais e melhor do que a gente. Mas, na verdade, a gente opera desde da esfera das hipospádias, que são alterações do trato urinário, seja feminino ou masculino também, nas regiões genitais também. Algumas reconstruções da região perineal são extremamente complicadas, né? E além das reconstruções mamárias, que são os mais comuns. Né? E a face, realmente, que a gente costuma dizer que tem dois grandes campos da cirurgia plástica, do pescoço para cima e do pescoço para baixo. Então, realmente, existem aqueles cirurgiões... Todo lugar. Exatamente, do polo cefálico e outros que operam, digamos, mais a questão do contorno corporal. Muito bem, quero agradecer a participação do Dr. Hildo Fernandes, médico, cirurgião plástico, nesta Sexta da Saúde, no Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo, Dr. Hildo. Mais uma vez, obrigado, me sinto honrado com o seu convite, estarei sempre à disposição para tirar algumas outras dúvidas suas e dos seus espectadores também a qualquer momento. Muito obrigado. Obrigado pela sua participação. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão, mas você continua ligado na Band Natal com os donos da bola. Um grande abraço e até a próxima segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo com a sua participação. Até lá.